Futebol é aquele esporte que muitas vezes engana a gente. Começa de um jeito uma partida, indo para uma direção e você fala, ih, vai ser isso. E nem sempre é. Foi o roteiro de ontem em Itaquera. Vamos falar do Corinthians que chegou a Itaquera ontem com o seu treinador muito pressionado. Essa vitória elimina o risco de rebaixamento? Vamos falar de Yuri Alberto. É outro cara. Vou falar de novo sobre ele. Vamos falar sobre Abel Ferreira. Agora, fora das Copas, olhando o copo meio cheio, o Palmeiras terá semanas livres e o desempenho vai subir. Isso não se confirmou. Não de forma contínua. Vamos falar da atuação do Palmeiras ontem, do bom começo de jogo e do péssimo fim de jogo do Palmeiras. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 260 mil inscritos por aqui. Aproveita, QR Code da AG na tela. Hoje o Palmeiras, por exemplo, vai ter que secar o Botafogo, vai ter que torcer muito pro Vasco. Hoje tem duelo tricolor, o São Paulo entrando em campo, muitas oportunidades no site da Aposta Ganha. Tem Champions hoje é terça de Champions. Hoje eu faço Liverpool e Leverkusen, jogaço, vai ser na trocação. Enfim, QR Code da AG, você que tem 18 anos ou mais, jogue com responsabilidade. Eu vou ter que começar o vídeo de um jeito diferente, incluindo esse trecho aqui, porque na análise que fiz, falei do jogo, fiquei no campo e bola e esqueci do episódio da cabeça de porco. Isso não poderia faltar no vídeo. Então vamos lá. Não quer dizer necessariamente que o torcedor que arremessou a cabeça de porco pegou friamente o animal, tirou a vida dele, cortou. Não, esse é um item que você pode comprar em açougue. Tem um vídeo circulando do que seria supostamente o torcedor que idealizou isso aí, indo no Mercadão e comprando. No Mercadão aqui do centro de São Paulo. Pode ser. O ponto para mim é provocação. Faz parte. Eu acho que faz parte provocar, enfim, fazer alusões ao mascote do rival, a alguns elementos que caracterizem o rival. Tô vendo muita gente, nossa, o futebol raiz, o futebol respira. Eu não vou chegar aqui e cagar uma regra sobre isso também não, sabe? Falar, nossa, veja só, não vou pagar uma de limpinho. Só tem uma coisa que me incomoda muito nisso aí. Como que se consegue entrar no estádio com um item como esse? Porque hoje, para você levar uma faixa de protesto, um cartaz de protesto para o estádio de futebol, a polícia é super rigorosa. Hoje, se você quiser entrar no estádio com um livro, pô, gente, eu vim direto da faculdade, eu tô com um livro aqui, não tenho de deixar, não pode, porque o livro é isso, é aquilo, é inflamável, você pode arremessar no campo. Uma vez eu fui à Vila Belmiro com, vocês sabem, eu gosto de radinho, ouvi o jogo no rádio, enquanto tô no estádio. Um radinho de pilha, gente, menor do que um celularzinho, esse celular aqui da Caroline já é pequenininho, né? Menor do que esse, bem menorzinho. Eu quase não consigo entrar, eu tive que gastar uma lábia com o policial e tal, porque quase não consigo entrar. Agora, como é que entra um item como esse? E outras coisas que entram no estádio, é isso que me preocupa, sinalizadores, bombas, no geral, tô falando só de Itaquera não, tô falando no geral. Essa é uma coisa que me incomoda. Agora, a provocação, enfim, poderia ter machucado alguém, até o Yuri Alberto fala, caramba, eu fui chutar porque eu achei que era um bolo assim de pano, alguma bola de pano, alguma coisa assim mais leve, eu fui dar um bico, eu vi que o negócio era pesado, quase ferrei o pé, porque era uma cabeça de porco, é muito inusitado. Ainda bem que não machucou ninguém, como provocação, vamos falar a verdade, pô, foi show, o corintiano adorou, e tem até palmeirense falando, isso aí mesmo, faz parte. Agora, como entra no estádio? Esse é o ponto central para mim, com a palavra, a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não pode faixa, não pode cartaz, não pode duas torcidas, mas entra uma cabeça de porco que, convenhamos, não é um negócio que você esconde no bolso ou embaixo da camisa. Enfim, vamos com a análise do jogo. Eu vou falar primeiro do Corinthians, como eu sempre faço, né? Falo primeiro do vencedor e depois a gente faz uma análise aqui do lado perdedor do clássico. Corinthians vai para uma estratégia de linha de 5, começa com 3 zagueiros e a questão nem é essa, né? Não é necessariamente o número de jogadores que vão se defender que vai determinar se o teu desempenho defensivo será bom ou não. No caso do Corinthians, no começo do jogo, não foi. O Corinthians, apesar de linha de 5 e 2 volantes, se defendia mal. Era uma marcação desencaixada, era uma marcação desorganizada, eram jogadores que não guardavam bem as suas posições e um time que era envolvido pelo Palmeiras. E com 15 segundos de jogo,
tem uma finalização do Flaco para a defesa do Hugo. Depois tem uma cabeçada do Felipe Anderson que o Hugo pega com a perna, de maneira inacreditável. Depois tem o chute do Veiga, que o André Ramalho bloqueia. Provavelmente essa bola iria para o gol se não fosse o André Ramalho colocar a perna no meio do caminho. Então, qual era o rumo do jogo? Meu Deus, olhando, né, do ponto de vista corintiano, porque daqui a pouco eu falo do Palmeiras. Meu Deus, vai tomar o gol já já, vai ficar feio, o time tá perdido. A estratégia era se defender com muita gente e bola esticada. Bola para a velocidade do Yuri Alberto. Mas o Corinthians se defendia mal, se defendia com muita gente, porém se defendia mal. E não conseguia sair do seu campo. Porque, ok, defender e sair na esticada. O Corinthians devolvia a bola para o Palmeiras. Devolvia a bola para o Palmeiras e tomava a pressão. Devolvia a bola para o Palmeiras e tomava a pressão. E esse panorama durou assim uns 25 minutos, mais ou menos, uns 30. Até o momento em que o jogo começa a entrar numa zona de equilíbrio, o Corinthians consegue finalmente começar a jogar. Aí eu acho que tem um peso também do outro lado que aperta, pressiona e essa bola não entra, então você não vai conseguir manter essa intensidade até o fim. E aí o Corinthians vai começando a ter campo, vai começando a ter calma, vai começando a recuperar a confiança, o Yuri Alberto vai começando a entrar no jogo, e aí o Corinthians ganha um presente, do Caio Paulista, uma falha do Caio Paulista, mas no mérito de um time que já estava buscando, de um time que já conseguia igualar o jogo. Quando o Corinthians abre o placar, ele não estava sendo bombardeado pelo Palmeiras como estava sendo no início do jogo. O jogo já estava entrando numa outra fase. E aí sai o gol do Garro. O Caio Paulista vacila, numa tentativa de calcanhar, sim, sem propósito, sem sentido. O Mateuzinho prepara e o Garro finaliza no canto. Esse gol ele é muito importante para o Garro, porque a chance que ele desperdiçou em Avedianeda contra o Racing gerou muitos questionamentos e alguns rótulos começaram a ser colocados, ou tentaram começar a colocar rótulos do Garro de jogador que não decide, de jogador que se esconde, de jogador que não é de jogo grande. Você sabe como é essa coisa da análise jogo a jogo. Na quarta é uma análise, no domingo é outra. Então, pro Garro fazer um gol decisivo num clássico, o Corinthians ainda não tinha vencido clássicos no ano, um gol chave de abertura de placar, uma finalização difícil, uma bola rasteira de fora da área que vai no cantinho de um grande goleiro, que é o Everton, é muito importante para a avaliação do Garro, para tirar o peso dos ombros e para que a gente seja justo com o ano que faz o Garro, com um jogador que tem contribuído muito para os pontos que o Corinthians tem nesse ano. Seria muito injusto, né, o Garro terminar com o rótulo de o Garro pipoca. O Garro não é um cara que resolve. Eu acho que seria muito injusto. Então esse gol também é importante até para estabelecer uma certa justiça na avaliação. Vem o segundo tempo, o Palmeiras se manda ainda mais e o Corinthians aproveita um contra-ataque. O que o Corinthians estava querendo no jogo, que era o contra-ataque. Naturalmente ganhando o jogo, né? O Corinthians é um time, a gente tem falado muito aqui de um Corinthians que ele não tem o controle dos jogos. Né? Ele muitas vezes tem um controle momentâneo do jogo e a coisa escapa. Hoje, o Corinthians não teve o controle do jogo. E talvez para ele isso tenha sido bom. Talvez pelo estilo desse Corinthians, não ter o controle, manter o jogo numa coisa mais aleatória, talvez seja melhor, porque o Corinthians é um time que se encontra diante de dificuldades quando ele tem que propor. Quando o adversário, tipo o que o Flamengo fez no segundo jogo em Itaquera, Corinthians, fica com a bola aí, eu tô com a vantagem, fica com a bola aí, faz o que você tem que fazer. O Corinthians não consegue. O Racing vira o jogo, Corinthians, segundo tempo em Avedianeda, Corinthians, joga aí. É mais difícil pro Corinthians. Corinthians é um time que joga melhor meio que nesse caos da trocação. Então, como o Palmeiras já era um time que o Palmeiras é um time melhor. Isso pra mim não tem muita discussão. Então, naturalmente, por ser um time melhor, mesmo jogando fora de casa, por vocação, o Palmeiras vai trocar, vai pra cima, não quer saber. E foi assim o começo do jogo em Itaquera. Para o Corinthians, jogar nesse modo, desde que ele resista a essa pressão, e ele resistiu, sabe-se lá como, mas ele resistiu aquele período das grandes oportunidades do Palmeiras, desde que ele resista, isso é bom. Porque ele vai ter o contra-ataque, ele vai ter a pontada de velocidade, ele não vai precisar trabalhar, propor, construir, inverter, não é do Corinthians.
E foi num lance agudo, num escanteio pro Palmeiras, que sai o contra-ataque, o Rios vai mal, o Garro lança, o Romero acredita... O Yuri Alberto. O Romero entrou no final do jogo e entrou até lutando, tentando. Teve até uma finalização que ele bate torta ali no final. Poderia ser o 3-0 de uma jogada do Ranieri, mas eu tô falando do Yuri Alberto. O Yuri Alberto tem o mérito de não desistir de bola alguma. Esse gol é o gol com o espírito Yuri Alberto. Correndo, carrinho, goleiro saindo. Aí você fica naquela, o Everton vai chegar. Não passa isso pela cabeça do Yuri Alberto. Eu vou e dane-se. E o Everton saiu muito mal. Não chegou. E quase sem ângulo, se jogando, bunda no chão, ralando tudo, carrinho. Pum, ele vai lá e faz o 2-0. É a cara do Yuri Alberto. 25 gols. Faltou muita coisa ao Yuri Alberto até agora no somatório da passagem dele pelo Corinthians. Principalmente no ano passado, assim. Faltou técnica, faltou psicológico, quebrava a bola, faltava confiança. Mas isso aí que ele fez no segundo gol nunca faltou. Correr, lutar, desabar em campo, se matar em campo. É o jeitão Yuri Alberto. Até falei disso na narração do gol. E são 25 gols no ano, na melhor temporada da vida do Yuri Alberto. E um entendimento de dupla de ataque, isso também a gente precisa dizer. O Yuri Alberto muitas vezes foi escalado numa função, numa faixa de campo, onde ele não consegue ter o seu melhor extraído. Yuri Alberto como 9, como referência, como homem isolado de ataque, não vai render. Olha como cresce o desempenho do Yuri Alberto como dupla de ataque. Não tô nem falando só o fato de ser o Memphis, porque naturalmente é um jogador de muita qualidade, eleva o nível. Mas até mesmo formando dupla com o Romero, o Yuri Alberto teve bons momentos nesse ano, porque ele funciona melhor assim. Um sistema com 2 atacantes, uma dupla de ataque, o Yuri Alberto tendo um pouco mais essa mobilidade e os espaços para avançar e os espaços para correr, o Yuri Alberto rende melhor assim. 2-0, o Corinthians encaminhou a vitória. E aí, até o final, se defendeu. Jogadores entraram para dar até um fôlego ali de marcação. O Hugo estava amarelado, era uma preocupação. O Bidu vem para o lugar dele. Curioso que a saída do André Ramalho no intervalo, ela tem um aspecto positivo pro Corinthians. O Corinthians passa a ter um pouco mais de presença no meio-campo com o Ranieri. E o Ranieri entrou bem. Já que o Palmeiras ia se mandar e dar espaços, o Corinthians também, curiosamente, não era uma entrada planejada, porque o André Ramalho saiu machucado, mas foi boa para o Corinthians também, a entrada do Ranieri. O Corinthians passou a ganhar também alguns duelos ali de meio campo. Uma vitória fundamental, a rodada foi maravilhosa para o Corinthians. Juventude perdeu em casa, Atlético Paranaense perdeu em casa. A rodada foi excelente, Fluminense e Grêmio empataram. A rodada foi excelente. Abre 4 pontos da zona de rebaixamento. Próximo jogo contra o Vitória é o confronto direto. Paz, confiança, o Ramon Dias se segura. Fiz vídeo aqui falando, poxa, você vai mandar o Ramon Dias embora? Eu acho que o trabalho do Ramon Dias é abaixo daquilo que poderia ser. Mas quem é que vai chegar agora e vai pegar esse transatlântico que é o Corinthians correndo risco, faltando 5, 6 jogos? Ninguém vai pegar, ninguém de ponta agora vai pegar. Então, amigo, vai com ele até o fim. Acho que o Corinthians, na força de Itaquera, na qualidade individual de alguns dos seus jogadores, tem condições de evitar a queda. O Corinthians hoje, ele não joga pior que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense joga pior que o futebol do brasileiro hoje, tranquilo. O Corinthians hoje não joga pior que o Juventude. O Corinthians não joga muito abaixo do Fluminense hoje. O Corinthians tem condições de escapar desse rebaixamento. Acho que vai escapar. E a vitória de hoje, ela é decisiva. O Corinthians perdesse o jogo hoje, não seria trágico, porque a rodada não foi ruim, mas seria péssimo pro Corinthians. Péssimo. Péssimo pra cabeça, pressão em Itaquera. Seria um negócio terrível. Então é isso. Uma grande vitória corintiana, uma grande noite, focando naquilo que interessa. Ok, o Corinthians foi até onde deu nas Copas, mas a minha visão sempre foi essa. O título pro Corinthians esse ano, infelizmente, porque o Corinthians é muito maior do que isso, mas você tem que olhar as circunstâncias, você tem que olhar o contexto. O título pro Corinthians nesse ano é não cair. É isso, é para festejar. Num primeiro ano de Augusto Melo, numa gestão atrapalhada, com um monte de problema, com patrocinador saindo, confusão, pedido de impeachment, o presidente de outro clube cobrando na imprensa, dívida aumentando, na casa de 2 bilhões. Nossa, é não cair. Nada esse ano. Ganhar a Sul-Americana seria legal? Muito. Ganhar a Copa do Brasil, eliminar um Flamengo? Maravilhoso. Mas nada seria mais importante do que evitar o rebaixamento para a sobrevivência da instituição. E é uma vitória para dar muita moral para essa reta final. O Corinthians não tinha ganhado clássico no ano.
Ganhar clássico para paz, para clube grande, não tem nada melhor. Só título é melhor do que ganhar clássico, né? Não ganhava nenhum no ano. Eram 8 jogos de jejum contra o Palmeiras e desses 8 perdeu 5. Então, e o primeiro jogo do Brasileiro entre os dois, o Corinthians foi extremamente apático em Itaquera, no 2-0. Uma atuação muito pobre do Corinthians no primeiro jogo. Então hoje foi um Corinthians que sofreu, mas foi eficiente. Conseguiu equilibrar o jogo em alguns momentos. Ganhou de um adversário que é melhor. Isso é importante dizer. O clássico iguala, desiguais, aquelas frases antigas, batidas, e eu concordo. Mas, enfim, não era tão igual no papel. O Palmeiras é bem superior ao Corinthians, na minha visão. Como time, como papel, peça por peça. Mas no campo, o Corinthians jogou um derby. E jogou para vencer o derby. E venceu o derby. Palmeiras. Deixa eu fazer a análise aqui do outro lado. Eficácia. Acho que o Abel gosta muito até desse termo. Foi o que faltou para o Palmeiras. Não foi só isso, claro. Mas você tem um ponto a lamentar. Na hora que a gente esmagou os caras, o Corinthians estava dentro de Itaquera assustado com o início de jogo do Palmeiras. Apavorado. Uma chance atrás da outra. O Hugo salvando, o Hugo segurando as pontas, os zagueiros tentando cortar de qualquer jeito, o Félix Torres meio perdido, o Gustavo Henrique até tirando algumas, o André Ramalho. O Palmeiras imprensou o Corinthians e a bola não entrou. Tem um goleiro excelente do outro lado, falta ali o refino. O Flaco Lopes, que saiu no segundo tempo, recebeu pouquíssimas oportunidades no jogo. Ele teve aquela dos 15 segundos, teve uma no final do primeiro tempo, um chute cruzado que o Hugo nem segura até, dá rebote. Quantas bolas chegaram pelo alto, por exemplo, pro Flaco Lopes, que é um especialista no jogo aéreo? Poucas chegaram. O Estevão tentando alguma coisa, conseguindo abrir alguns espaços, saiu no segundo tempo, segundo o Abel, porque pediu para sair, porque na hora eu não entendi, eu não tiraria. É o tipo do jogo que você tem que manter o Estevão até o final. Agora, se ele pediu para sair, como tá dizendo o Abel, é outro papo. Aí não tem muito o que fazer. Mas foi um Palmeiras que começou o jogo muito bem. No todo do primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor. Quem jogou mais bola no primeiro tempo? Pô, o Corinthians ganhou o primeiro tempo, mas o Palmeiras jogou mais bola no primeiro tempo. O Palmeiras foi superior ao Corinthians no primeiro tempo. E no segundo tempo, quando toma o segundo gol, o Palmeiras está ali apertando, martelando. Quando ele toma o segundo gol, que é no escanteio a favor dele, que ele toma o contra-ataque, ele estava ali no abafa. Aí acabou. Porque 2 problemas centrais ocorreram depois do segundo gol que o Palmeiras sofreu. As mexidas do Abel, elas não surtiram o efeito esperado, o efeito desejado. E sabe uma coisa que me chamou a atenção? O Abel, ele foi fazendo as janelas de troca muito pertinho. Então, se você pegar aqui, eu até anotei. Quando ele põe primeiro o Dudu junto com o Vanderlan, ele põe aos 13 do segundo tempo. Passa 5 minutos, ele põe o Rony. Passa mais 5 minutos, ele põe o Gabriel Menino e o Maurício. Sabe assim, houve um curto intervalo entre as janelas para que a equipe se arrumasse com as novas figuras, com as novas peças que estavam entrando. E a maioria não entrou bem. O Dudu entrou bem. O Dudu entrou buscando o jogo. O Dudu parece bem melhor hoje fisicamente. Entrou com intensidade, entrou apertando, tentando se entender, criando algumas boas jogadas com o Vanderlan pelo lado esquerdo. O Gabriel Menino mandou uma bola na trave numa cobrança de falta do travessão, mas, enfim, não entrou bem. O Rony teve uma chance, que foi uma cabeçada que o Hugo foi buscar do canto. Uma raspada de cabeça, uma casquinha, depois de uma bola que veio levantada da intermediária. O Maurício rodou, nada fez. Então, as mudanças do Abel, elas foram meio atropeladas e elas não fizeram o time melhorar. Não houve uma grande melhora do Palmeiras depois das mudanças. O Palmeiras foi no abafa. Ok, foi abafa. Primeiro tempo foi um Palmeiras melhor. Segundo tempo é abafa. Na hora que precisou do Abel dar um socorro ao time, abafa, apenas abafa, e era muito pouco. E tem um segundo ponto para destacar, que foi negativo depois do segundo gol. Como o Palmeiras, mentalmente, ele foi saindo do jogo. O jogo foi acabando para o Palmeiras. Jogadores nervosos, erros de passe, irritação, comprando brigas desnecessárias com alguns jogadores do Corinthians, porque quanto mais briga ocorresse, quanto mais o tempo parasse, pior era para o Palmeiras, que tinha que buscar 2 gols.
Então, alguns jogadores irritados no final, irritação evidente, faltas bobas, sabe? Isso também chamou atenção. Outra coisa que tem chamado a atenção, aí se a gente fizer um resumo um pouco mais amplo do que tem sido esse momento atual do Palmeiras, a quantidade de gols que essa equipe está levando. Então vamos fazer a soma aqui. Então hoje o Palmeiras tomou ontem o Palmeiras tomou 2, ok? Contra o Fortaleza ele tomou mais 2, 4. Contra o Juventude em Caxias do Sul ele tomou 3, 7. Contra o Red Bull Bragantino 0-0. Contra o Atlético Mineiro ele toma 1, 8. Então nós estamos falando de 8 gols sofridos num intervalo de 5 jogos. É muita coisa. Para um time, para um treinador que sempre teve como marca consistência defensiva, solidez defensiva. O Palmeiras está levando muito gol. O Palmeiras está levando 2 gols por jogo, 2, 3 gols por jogo. Isso preocupa. Hoje, por exemplo, eu não gostei da partida do Gustavo Gomes. Acho que o Vitor Reis foi melhor. Acho que na velocidade o Yuri Alberto ganhou várias. Correu até mais para cima do Vitor Reis, é verdade, né? E a defesa do Palmeiras teve dificuldade para lidar com essa velocidade, com as pontadas do Yuri Alberto. Então é muito gol sofrido e é muito ponto perdido no meio do caminho. Nesses últimos 5 jogos que eu citei, o Palmeiras deixou 3, 5, 7 pontos. Então nós estamos falando de 15 pontos, o Palmeiras perdeu praticamente a metade dos pontos. E isso pode mandar o campeonato pro vinagre. Se o Botafogo ganha hoje, abre 6. Faltando muito pouco. Não adianta nada adiantará pouco, enfrentar o Botafogo no duelo direto do Allianz Parque sem poder ultrapassá-lo, ou sem poder alcançá-lo. Se a distância chega em 6, em 7 pontos, vai ser milagre. Tentar diminuir para 4, ganhando o confronto direto, ou para 3, e aí depois faltando 2 rodadas, não vai adiantar. Para que esse jogo da rodada 36 surta o efeito que o Palmeiras pretende que surta de perseguição, essa distância não pode ser superior a 3 pontos. E ela pode acabar em 6 na rodada. O Abel ontem na coletiva falou sobre dias de treino, foi perguntado, poxa, esse time tá com mais dias e tá jogando pior e tal, ele não gostou muito da pergunta, ele rebateu, você viu o mesmo jogo que eu e tal, o repórter, eu vi o resultado, 2-0. E aí é uma frustração que eu acho que esse desempenho do Palmeiras está gerando em muita gente, porque quando o Palmeiras cai das Copas, e é preciso dizer, o Palmeiras caiu das Copas jogando mal, muito mal. Muito mal contra o Flamengo no primeiro jogo no Maracanã, assim, péssima, das piores partidas da era Abel. A derrota para o Flamengo no primeiro jogo da Copa do Brasil no Maracanã. É que no segundo jogo ele vai para cima e faz uma partidaça, mas não consegue o resultado. E contra o Botafogo na Libertadores, fica a imagem da pressão final, dos 2 gols. Poderiam ser 3 se não fosse a mão do Gomes, seria um negócio épico e tal. Mas pega o todo do confronto, os 90 do Rio e a maior parte dos 90 no Allianz, o Palmeiras foi inferior ao Botafogo. Então o Palmeiras ele sai das 2 Copas jogando mal. E aí, sobrou o brasileiro. Beleza. Com o Abel, esse time só vai ter o brasileiro daqui pra frente, as semanas livres daqui pra frente, agora vai. Agora ninguém segura. Aí tem 2 goleadas, um 5-0 do Cuiabá, um 5-0 do Criciúma, você fala, opa, agora vai. Só que aí tem um confronto pesado como o de hoje, tem um jogo que é sempre muito difícil contra o Fortaleza dentro de casa, e o Palmeiras não conseguiu responder bem. Tem a atuação em Bragança, 2 pontos perdidos por um dos piores times do campeonato. E aí aquilo que você espera, semanas livres, vai voar. Não está acontecendo. Aconteceu de forma imediata ali, depois da eliminação para o Botafogo. E não se sustentou. E isso tem que estar na conta do treinador do Palmeiras. O que você quer dizer, Jorge? Encerra o contrato, não cumpre mais 1 ano de contrato? Não é isso que eu quero dizer. Mas a cobrança em cima de Abel Ferreira ao final dessa temporada deve ser uma cobrança proporcional à decepção que o Palmeiras está gerando no seu torcedor. E o Palmeiras pode ser campeão brasileiro. Ainda pode. Mas com dificuldades em campo. Ninguém vai poder dizer que o Palmeiras, se for campeão para cima do Botafogo, terá feito um ótimo ano, um bom ano. Eu acho que não.
na maneira que foi eliminado das competições, o desempenho em alguns clássicos. Importante lembrar. O Palmeiras, inclusive, chegou na final do Campeonato Paulista a perder para o Santos o primeiro jogo da final, o time da Série B do Campeonato Brasileiro. E suou para virar e ser campeão no segundo jogo. E a diferença, é bem grande do Palmeiras para o Santos hoje. Então, tem vários pontos para se analisar aí. Acho que o trabalho do Abel Ferreira não entregou o que poderia ter entregado nesse ano de 2024. Sim, ele tem que ser cobrado. Ele é um dos grandes ídolos da história do clube, ele é vencedor demais, ele tá mesmo na história desse clube, mas ele precisa ser cobrado. Vamos cobrar alguns jogadores, vamos cobrar a performance individual de alguns, tem ciclos que você precisa olhar para esse elenco se não já se encerraram, beleza, mas a avaliação ela precisa ser rigorosa em cima do trabalho do Abel Ferreira, que cometeu erros em 2023 e cometeu erros em 2024. Nós estamos falando de 2 anos seguidos. De um treinador que tem que continuar. Eu acho que tem que continuar para 2025. Mas precisa ser cobrado. Precisa. O Palmeiras, que fatura na casa de bilhão, terminar o ano talvez só com o Campeonato Paulista, é péssimo ano. Péssimo. Não é ruim. É péssimo. É frustrante. Não é querer criar crise onde não tem, mas é justamente pelo sarrafo que o Palmeiras estabeleceu para ele mesmo que essa cobrança tem que ser feita. Tem que ser do tom correto, mas sem passação de pano. Será muito frustrante para o palmeirense ver o Campeonato Brasileiro escapar também, depois de tudo que já escapou nesse ano. E a derrota no Clássico, ela é meio que a gota d'água, assim, no momento, né? Numa relação que tá muito tensa. Poxa, quando o time tem mais tempo pra treinar, você espera um time melhor. É natural que a cobrança venha, porque você não tem mais o argumento, poxa, quarta, domingo, viagem, cansaço, eu não consigo treinar, eu não consigo, consegue. Agora você tem. E aí, o que tá faltando? Tá faltando futebol, tá faltando repertório, tá faltando melhor decisão na hora de substituir, tá faltando muita coisa. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa terça-feira pra todo mundo. Te vejo hoje na Champions em Liverpool e Leverkusen. A bola rola às 5 e a gente abre a live na Max às 4h45. Jogaço hoje na maior competição de clubes do mundo. Juízo e tchau.